quem vai começar é o Wallace a fazer a pergunta. Você tem aí 3 minutos para fazer a sua pergunta, está na tela aí, você pode começar. É, em Efésios, desculpa, em Atos, capítulo 19, Paulo foi até Éfeso, né? Chegando lá, Paulo estendeu a mão sobre os que estavam sendo batizados por ele, e ali, as pessoas que foram batizadas por Paulo foram batizadas no Espírito Santo, né? A minha pergunta ao pastor Danilo Estélio é: ali foi uma língua idiomática ou foi uma língua estranha no contexto pentecostal? E veja só, ali houve sim um mover do Espírito Santo. A minha pergunta é: se aquelas línguas que aqueles batizados recentemente pelo Espírito Santo, eles falaram línguas idiomáticas ou falaram língua estranha? Entendeu a pergunta, Danilo? Sim, entendido. Tá ok. Ó, lembrando que no momento da resposta e réplica é o momento que vocês têm é, uma liberdade de poder falar aquilo que vocês quiserem. Mas na pergunta, só pergunta. Beleza? Não vamos fazer tréplica, tá? Não sei se eu falei no começo, mas só lembrando disso daí. Tá certo? Então tá aí na tela o seu tempo, você tem 5 minutos, pode começar. Muito bem. Como eu falei no início, as palavras línguas, elas são traduzidas de duas outras palavras gregas, dialectos e glosa. Em Atos 2, é dialectos, idiomas humanos. Porém, nos demais textos, tanto de Atos quanto 1 Coríntios, é glosa. E o que glosa significa? Significa um idioma ou dialeto falado por um grupo particular de pessoas, diferente daqueles usados por outras nações. Essa é a definição dada pelo dicionário grego Strong. Os demais dicionários gregos, eles seguem essa mesma linha. Então veja que não se trata de línguas comuns, línguas como das nações. Caso contrário, o autor Lucas, o escritor Lucas, teria usado dialectos, como em Atos 2. Então ali nós podemos observar, não somente em Atos 19, mas nos demais relatos de pessoas batizadas com o Espírito Santo, que as línguas elas formam um sinal, uma evidência de que a pessoa foi batizada com o Espírito Santo. E ali, nesse caso, nos dá a entender que são línguas desconhecidas, línguas estranhas ao ouvido humano, línguas que só Deus entende. Portanto, não se trata simplesmente de idiomas como o que nós conhecemos. Caso contrário, o autor estaria ali usando dialectos, ok? Então, essa seria a resposta mais simples. Ok. Wallace Targino, você tem 5 minutos para você fazer a sua réplica. Fica à vontade, pode começar. Bem, pastor Danilo, dizer que ali em Atos 19 eram línguas estranhas, né? Língua que ninguém entendia, eu deixo uma outra pergunta para o senhor, e se o senhor responde, se o senhor quiser. Quem interpretou ali? Quem fez a interpretação? Né? Se era, porque era dito ali que houve, e até profetizaram, né? Fizeram a, as suas explanações em línguas estranhas, segundo o pastor Danilo Estélio, e profetizaram. Se eles profetizaram, eles tinham que ter entendimento, né? Tinha que ter entendimento ali. Se eles profetizaram, com certeza, quem estava ouvindo tinham que entender a mensagem. O pastor Danilo diz que eram línguas que não eram entendidas pelo ser humano. Aí eu fico essa pergunta para o pastor, que se ele responde, se ele quiser, porque não está dentro, como que eles entenderam a profecia dada ali? Então é lógico que a gente, para desvendar esse mistério, a gente entende com uma leitura bem simples que eram línguas idiomáticas,
língua existente na Terra. Porque esse era o propósito em Atos 2. O propósito, desculpa, no livro de Atos, e entrando em Atos 2 também, era pregar o Evangelho, levar as boas novas. Como que é batizada uma pessoa no Espírito Santo e eles começam a profetizar para quem estava ali presente e as pessoas não iam entender. Não iam entender o que estava sendo passado. Ou teve interpretação do Espírito Santo ou de uma outra pessoa, e aí a gente entende que se houve uma interpretação de uma outra pessoa, sendo uma língua estranha, já tinha alguém com o dom de interpretação. Mas vejam, eu torno a enfatizar, eram línguas idiomáticas. Idiomáticas por quê? Porque não é dito ali, como o pastor mesmo fala, que se a Bíblia não diz, não podemos colocar, né? Mas é dito que foi profetizado. Eles falaram línguas e profetizaram. Então, houve uma mensagem a ser dita e a ser transmitida ali. Se é uma língua inexistente na Terra, a mensagem foi em vão. A mensagem não trouxe fruto nenhum. A mensagem não foi alcançada. O povo não foi alcançado. Porque, segundo o nobre pastor Danilo Estélio, ele afirma que eram línguas que não existiam na Terra. Então, de novo, eu me pergunto e me pego. Qual é o propósito do dom de línguas antes de 1 Coríntios 14? Entendo que era levar as boas novas. Mas se era uma língua que não era entendida por ninguém, segundo o nosso pastor Danilo Estélio, então eu deixo essa pergunta para ele, responde se quiser. Como se deu a transmissão dessas profecias ditas ali em Atos 19, né? Já que era uma língua inexistente no mundo, como que essa profecia dita ali chegou aos ouvintes? Sem saber, sem entender. Então, mais uma vez, a gente entende que, infelizmente, o dom ali não se enquadra dentro da defesa que o pastor Danilo Estélio falou em sua resposta. Ok. Danilo Estélio, você tem aí 3 minutos para fazer a sua pergunta. Fique à vontade, pode começar. Ok. Pergunta que eu faço para o Wallace é o seguinte: como você entende o dom de línguas de Atos 2 dentro daquilo que Jesus anunciou em Marcos capítulo 16? Estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome falarão novas línguas. Como você entende a conexão entre esses dois textos? A pergunta é essa. Você entendeu a pergunta, Wallace? Então, beleza. Se você entendeu a pergunta, você tem aí 5 minutos para você fazer a sua resposta. O tempo está na tela, pode começar. Eu entendo da melhor maneira possível. Quando Jesus falaram novas línguas, seriam novas para a pessoa que recebeu o dom. Por exemplo, eu sou brasileiro, né? Recebo o dom de língua, mas não falo inglês. É uma língua nova para mim. Eu não entendo nada sobre ela. Então, quando Jesus diz que esse dom, a pessoa vai falar novas línguas, entendo eu que são línguas terrenas, idiomáticas e inteligíveis. Por quê? Se ele me der um dom no qual eu vou pregar as boas novas para ele, em nome dele, e a minha mensagem ninguém entende, não tem intérprete, ela vai morrer comigo. A mensagem vai morrer comigo. Então, o dom permanece. Eu creio que o dom de língua permanece até hoje, certo? Permanece. Dentro do quê? De línguas
inteligíveis e idiomáticas. Por exemplo, existem relatos, até dentro da minha igreja, que teve pessoas que foram batizadas, não falavam inglês, por exemplo, mas quando tiveram que fazer a pregação para uma outra pessoa, ela falou em inglês sem conhecer uma letra em inglês. Sendo que o evangelho está sendo pregado até hoje. A pregação do evangelho não cessou, certo? Não cessou. Então, se eu recebo o dom de línguas, né, Jesus disse que eu vou falar novas línguas. Essas novas línguas são línguas que eu não domino, certo? Que eu não tenho conhecimento. Línguas terrenas, línguas idiomáticas, línguas inteligíveis. Porque se fosse assim, como que eu iria levar o nome de Jesus para as pessoas se eu falo uma língua que não existe no planeta Terra? E não tem uma pessoa que interprete para mim o que eu estou dizendo. Então, meu entendimento é muito simples. É a mesma coisa que aconteceu em Atos, aconteceu no decorrer de toda a pregação do Evangelho, que foi enfatizada justamente no texto que o pastor Danilo Stélio trouxe para a gente. Porque não poderia ser diferente. Se línguas novas fossem línguas inexistentes na Terra, o Evangelho pararia ali, morreria ali. Por quê? Porque ninguém ia conseguir mais pregar o Evangelho. Porque não ia ter entendimento, as pessoas não iam entender a mensagem, como que o Evangelho ia se propagar, ia atingir até os confins do mundo. Não tem como. Não pode ser língua de anjos, porque até Jesus fala que os anjos não iam fazer esse serviço. Não pode ser uma língua de fora do planeta Terra, uma língua que não exista dentro do contexto do nosso mundo. Então, o meu entendimento é o mesmo entendimento de Atos 2. Línguas idiomáticas, inteligíveis, para que o evangelho fosse pregado. Não línguas que eu não sei nem o que eu estou falando e não sei nem o que eu estou transmitindo, e a pessoa que está ouvindo também não sabe o que eu estou falando e não está entendendo o que eu estou falando. Então, a pregação ia ser inútil. Inútil. Então, esse é meu entendimento. É o mesmo entendimento de Atos 2. Encerrou? Ok. Danilo Estéreo, você tem 5 minutos para você fazer a sua réplica. Fique à vontade. O tempo está na tela, pode começar. Bem, como eu falei logo no início, o Novo Testamento não foi escrito em português. Então, essa definição que o Wallace deu não está de acordo com a língua grega, onde foi escrito. Na língua grega do Novo Testamento, nós temos duas palavras para novo, nova, novo, novos. São as palavras neos e kainos. A pronúncia pode estar um pouquinho diferente, mas basicamente é isso aí. Então, neste caso aqui de falar novas línguas, nós temos aqui na Bíblia kainos. O que significa kainos? Significa algo não conhecido previamente, algo inédito, algo novo. Não tem nada a ver com a pessoa. Então, se fossem línguas aqui da Terra, não seriam inéditas, não seriam coisas realmente novas. Outro dicionário, outro léxico grego, português, indica que kainos é um tipo novo, sem precedentes, inédito. Mesmo sentido. O Theological Dictionary of the New Testament diz que kainos é aquilo que é novo na natureza, diferente do habitual, impressionante, melhor que o velho, superior em valor ou atração. E um dos léxicos mais conhecidos, Strong, fala que é algo novo com respeito à forma. Ora, se fossem línguas idiomáticas, a forma seria a mesma. Ainda, segundo Strong, é novo com respeito à substância, de um novo tipo, sem precedente, incomum, desconhecido. Então veja que todos esses 4 dicionários gregos, eles mostram kainos como sendo um tipo de linguagem que não existia antes, que não foi falado antes. Se fossem línguas idiomáticas das já conhecidas, a palavra utilizada seria neos, porque aí sim se encaixaria na ideia que o Wallace falou, já que toda vez são kainos.
E para deixar bem claro que kainos é algo novo, inédito, nós encontramos essa mesma palavra kainos ali em Apocalipse, capítulo 3, quando fala da Nova Jerusalém. Apocalipse 21 fala dos novos céus e nova terra. Ali é algo, não precisa nem a gente explicar, né? Que a Nova Jerusalém, novos céus, nova terra, é algo inédito. É algo sem igual no mundo que nós conhecemos. Então, evidentemente, não pode ser simplesmente um upgrade de algo que nós já conhecemos. Ou então, o que nós já conhecemos de uma outra forma um pouco melhorada. Não, é algo totalmente inédito. Então, não podemos entender que essas línguas, essas novas línguas que Jesus anunciou em Marcos 16, sejam as mesmas línguas idiomáticas que nós já conhecemos. Não tem base factual, não tem base bíblica no significado da palavra grega utilizada. É um ponto muito importante. A gente sempre tem que observar o que significava na língua grega determinada palavra, determinada expressão, e não na língua portuguesa, de onde vieram as nossas traduções, que às vezes elas não conseguem transmitir o sentido pleno da palavra que foi escrita, no grego ou no hebraico ou no aramaico. Então, sempre é bom a gente consultar um dicionário, um léxico, para nós termos o sentido amplo, pleno daquela palavra, daquela expressão. Então, essa seria a minha réplica. Muito bem. Então, com isso, nós encerramos aqui o nosso segundo bloco.